Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso curso de homilética, pregação, manifestando o poder de Deus através da palavra. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você com a gente aqui. A gente está trabalhando já há algum tempo com esse tema, já tivemos alguns eventos aqui na igreja e vamos compartilhar com você. Eu não vou fazê-lo de uma forma como fiz com os outros, de uma forma total, mas eu quero, para e passo, convidando você para viajar comigo nesse tema que é profundíssimo, maravilhoso, de muita importância para nós. Não tem como a gente hoje, né, desempenhar o ministério sem exatamente ter o conhecimento disso, né? Veja, a orientação de pregadores é algo realmente muito importante e essa prática de pregar a palavra de Deus precisa ser trabalhada de forma muito honesta entre mim e você. Se Deus permitir, a gente vai trabalhar nesse curso alguns temas, não é? Qual que é a tarefa? Antes de ministrar, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou comunicar? Como é que eu construo um esboço, um sermão, não é? A pregação, qual que é a sua base? Eu vou ter que considerar o que diz o texto? Como é que eu vou abordar isso no dia a dia? Não é? O que eu vou falar? Onde eu vou chegar? Então, tudo isso, não é? A gente vai ter aí, inclusive, orientando como você aplicar o texto que você está estudando. Então, é lindo, é extraordinário, é maravilhoso. Você está convidado a estar conosco. Eu sou o pastor Gésner e é uma honra ter você comigo aqui nessa oportunidade. Pegue papel, pegue caneta se você quiser, né? E vamos juntos estudar esses temas tão interessantes para nossas vidas, tá? A gente começa a nossa conversa aqui, né, com qual que seria o maior desafio? Como é que eu preciso compreender a tarefa que eu estou executando, não é? Veja, queridos, o trabalho que é feito, não é, em qualquer esfera de preparação, no seu escritório, não é, no seu quarto, no seu estudo, é muito importante, não é? O detalhe é que não se constrói um pregador, não se faz, não se leva a palavra de Deus sem que a vivência, a experiência com Deus seja uma realidade. Pregar é uma das mais árduas e mais gloriosas tarefas que foram reservadas ao ser humano. John Stott, querido, chegou a dizer que, baseado naquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, o pregador é um despenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, né, ele é responsável por aquilo que Deus confiou aos homens, preservado através das escrituras, é revelado ao coração do pregador. Então, o perfil do pregador é muito importante. Se você nunca leu esse livro, leia. O perfil do pregador, de John Stott. Você vai crescer muito, né? Eu e você temos a grande responsabilidade de nos colocar diante das pessoas. E quando eu vou estar diante das pessoas, eu não vou falar em meu nome. Eu vou falar em nome de Deus. Eu coloquei que o resumo de compreender a tarefa é isso, não é? Olha que interessante. O trabalho no lugar de estudos faz o pregador crescer espiritualmente e dá condições de conhecer e aplicar as técnicas mais adequadas à elaboração e à comunicação das suas prédicas. Irmãos, o estudo da homilética é uma bênção, né? Quem quer se comunicar ou comunicar a palavra de Deus, quem quer aproveitar melhor tudo isso, tudo que está baseado nessa disciplina precisa conhecer o que vem a ser a homilética. Então, vou tentar aqui, de forma muito simples, conversar com você um pouquinho sobre o que vem a ser a homilética. Segundo Aurélio, homilética é a arte de pregar sermões religiosos. Isso é a definição de homilética. Não é por acaso que na Igreja Católica você tem a bendita homilia, né? É isso mesmo, né? A ideia de pregar. Com o passar do tempo, isso se tornou discurso religioso. Então, a homilética acaba sendo, né, a adaptação da retórica às finalidades e às necessidades da prédica cristã. Isso é homilética, não é? Então, quando eu tenho um sermão, o seu preparo, eu estou trabalhando a homilética. Se eu te perguntar, a homilética é uma ciência ou a homilética é uma arte? Não é? Veja bem, queridos, a homilética é a arte e a ciência da pregação. É a ciência quando você vê de um prisma
né, de fundamentação teórica. Ninguém vai ao púlpito pregar, né, sem estudar primeiro aquilo que vai ministrar. E também é claro, né, que é uma arte, porque ela acaba exigindo de mim, né, alguns esforços que são dos meus dons e talentos naturais. Tem pessoas que pregam com muito mais facilidade que outras. Por quê? Porque tem o dom para isso, né? O dom da oratória, ou treinou isso, preparou isso, treinou as suas capacidades para isso. Então é muito importante, né? Então a homilética ela é uma ciência, porque ela tem a fundamentação teórica, e ela é uma arte, né? Por quê? Porque ela tem elementos que vão formando, através da minha personalidade, da sua personalidade, a forma de ministrar. Por isso que você tem pessoas que ministram como se fosse um show cômico, tem pessoas que ministram como se fosse, né, uma prédica muito profunda. Depende muito do modelo e da capacidade, do dom e talento de cada um. Então é muito importante entender isso. Mas veja bem, queridos, por que é importante, não é? Nós estamos tratando aqui, para aqueles que estão vendo, nós estamos tratando sobre compreender a tarefa, né? Então vamos lá. Por que a pregação é tão importante? Irmão, pregar é a tarefa principal da igreja. Não é por acaso que Jesus encomendou-nos o ide, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então a pregação bíblica tem que ocupar um lugar de destaque na igreja. Tá? Veja, essa instituição criada por Deus, sonhada por Deus, ela precisa ser mantida. E os princípios de Deus são nos dados como orientação através do discipulado, do ensino, da prédica, da pregação do evangelho, e as pessoas se convertem por causa disso. Porque através da pregação, Deus fala conosco. Antes de Jesus, grandes pregadores são encontrados no Antigo Testamento. Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós. Né? Mas na era da graça, a pregação tomou um relevo melhor. Ou seja, não sei se você se lembra de João Batista, ele preparou o caminho para a vinda do Mestre através da pregação. Né? Marcos capítulo 1, versículo 4, diz que João estava pregando no deserto. Né? Então a pregação foi, né, a principal atividade de Jesus. Ele dizia, né, é chegado o reino de Deus. É bem verdade que dessas pregações de Jesus, grande parte delas, né, dizem alguns estudiosos, 95%, foi dedicadas ao ensino. Mas era a ideia de proclamar a palavra de Deus como centro da sua missão. Ele chegou ao ponto de dizer, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Ele disse que ele tinha que fazer a vontade de Deus de forma comprometida. Então isso é exatamente o que nos ensina a palavra do Senhor. Pregou durante a vida, pregou até na cruz. E depois de ressurreto, continuou a pregar. Você conhece bem a história. Jesus foi o maior pregador que o mundo já conheceu. Durante todo o seu ministério, ele não apenas pregou, mas ele também preparou discípulos para que pregassem. Um discípulo de Jesus, na primeira mensagem que pregou, quase 3.000 almas se decidiram. A pregação tem um objetivo claro, queridos, comunicar a graça de Deus. Paulo, ele sempre nos dá a visão clara disso, né? Ele diz assim, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Pela carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e a parte B. Desde os tempos bíblicos, queridos, a boa nova do amor de Deus tem se tornado conhecida pela pregação. Então, o pregador é um arauto, o pregador é um proclamador de boas novas. É por isso que o trabalho no seu lugar de estudos é tanto importante para você crescer. Queridos, no ministério pastoral, no ministério de serviço à igreja, à noiva do Cordeiro, a pregação é prioridade. Pregar não é responsabilidade apenas do pastor, é missão da igreja. Entretanto, a igreja espera que o pastor pregue. No ministério pastoral, há múltiplas atividades a ser desenvolvidas, mas nenhuma delas é tão importante, exigente e intransferível quanto a pregação. Do púlpito, a mensagem de Cristo é proclamada, vidas são salvas e os salvos são doutrinados, equipados, são edificados, transformados, porque a palavra transforma, a palavra capacita, a palavra edifica e a pregação da palavra precisa fazer isso. Por isso que a pregação, ela precisa ser fornecida através de alguém que conhece, que interpreta, que compartilha a palavra e não só seus próprios conhecimentos. Queridos, isso é tão sério, né? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o texto que todos nós conhecemos, procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quanto melhor o pregador conhece o texto básico da sua mensagem, o texto bíblico que ele escolheu para pregar, o texto que ele está estudando para ministrar, tanto mais condições ele tem condição de explanar, de ilustrar, de aplicar as verdades à vida dos ouvintes. Você vai entender aqui na nossa conversa que isso é muito importante. Porém, a autoridade da sua pregação está na cristocentridade. Veja, queridos, eu preciso e você precisa saber da responsabilidade da pregação, porque Jesus Cristo não é só a pessoa de quem o pregador vai falar. Não. Ele é a pessoa que fala através do pregador. A palavra de Deus, a mensagem do Senhor, o poderoso evangelho deve ser pregado. E eu e você nos tornamos cooperadores de Deus quando ministramos a palavra do Senhor e deixamos Deus nos usar através da palavra. A responsabilidade que temos como pregadores é falar em nome do Senhor. Isso é uma grande responsabilidade. E para esse tão elevado, importante, indispensável ministério, eu e você precisamos compreender que a autoridade da pregação, queridos, não está na eloquência, no grito, na sabedoria do pregador, na habilidade do pregador. Não. Mas a pregação tem que apontar para Jesus. Ela precisa ser cristocêntrica. Que é isso, pastor? Cristo no centro. Isto é uma pregação. Tá? Pastor, e como é que por que eu tenho, né, antes de fazer qualquer estudo, ir para o lugar de estudo, que consciência eu tenho que ter? Eu tenho que ter que, não é, o pregador tem missão. E essa missão tem que estar aqui dentro, na minha consciência. Eu tenho que trazer ao nível, né, da amortização, da consciência mesmo. Né? Ter em mente, eu sou porta-voz do Senhor. Eu sou um instrumento. Eu não sou a razão. Eu não sou o responsável. Eu sou apenas um instrumento. Quem me usa é o Senhor. Eu sou responsável pela consciência disso. A inspiração, a capacidade vem de Deus. Sem Ele, qualquer pregador, por mais preparado que seja, por mais preparado que se julgue, por mais eloquente que ele pareça ser, que ele apresente ser, ele estará só fazendo barulho. O apóstolo Paulo diz que é como sino, né, que tine, se não tiver amor. E a essência de Deus é amor, então se Deus não está na minha vida e na sua, não é? Se a palavra de Deus não falou comigo primeiro, eu vou ser apenas um transmissor de algo externo, não produz mudança. Eu preciso colocar-me nas mãos de Deus. Eu preciso me tornar dependente do Senhor. Eu preciso aceitar as suas ordens, ser sensível às suas orientações, ser obediente ao que ele me determinou. Só assim eu posso realizar o trabalho através da pregação. E a minha pregação vai salvar perdidos, vai edificar salvos, vai transformar vidas. Mas eu preciso ter essa consciência. Eu falo isso com muito cuidado, com muito temor e tremor, porque as técnicas adequadas e a elaboração da comunicação da mensagem passa, queridos, tá? Por conhecer a Deus. Veja, eu e você, eu e você, quanto mais tempo passamos com Deus, quanto mais tempo passamos em oração, quanto mais tempo passamos estudando, meditando, interpretando a palavra, quanto mais tempo nos dedicamos à elaboração daquilo que vamos pregar, mais condições nós temos que pregar com objetividade, com clareza, com síntese. Muitas vezes não é a qualidade do seu esboço, mas é o impacto que aquela palavra produziu em você. Foi tão profundo que a hora que você põe para fora o que Deus tratou com você, através da palavra, outras pessoas são impactadas por isso. O tempo que você gasta na ministração, o tempo que você gasta para levar até aqueles que estão te ouvindo a palavra de Deus, não pode ser a base. Você precisa entender que para ministrar algo, eu preciso estar bem preparado. O tempo que eu gasto estudando é indispensável. O trabalho no lugar de estudos faz o pregador crescer espiritualmente e dá condições de conhecer e aplicar as técnicas mais adequadas à elaboração e à comunicação das suas prédicas. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, versículos de número 19,
ele diz que o desejo dele em oração, no versículo 14 diz, por essa causa eu me ponho de joelhos, né? Ele fala que era necessário que houvesse uma compreensão do amor de Deus. Irmãos, ele está falando a crente, que já foi alcançado pelo Evangelho. Qual que era a ideia de Paulo falar sobre isso? É porque, infelizmente, tem muita gente que não conhece, que não se compromete em compreender quem Deus é e quer pregar acerca dele. Um bom sermão, queridos, é resultado da minha experiência pessoal com Deus. O meu tempo de preparo, meu comprometimento com a forma, com o conteúdo. Eu preciso me preocupar em tornar claro, objetivo aquilo que eu vou pregar. A minha comunicação tem que ser agradável, penetrante. Então, um sermão que tem uma boa forma, que tem um bom conteúdo, que tem uma boa apresentação, é importantíssimo. E vou dizer mais, pode ser até bonito, mas ele não alimenta, não passa de água com açúcar. Aquilo que faz diferença realmente é a minha experiência com Deus. Pastor, então o senhor está desdizendo o que o senhor disse. A preparação não é não, pelo contrário, queridos. Quem tem consciência de quem Deus é, vai buscar na fonte para alimentar aqueles que Deus escolheu. O melhor desempenho no púlpito está relacionado ao seu tempo de preparo e quanto você é aproximado de Deus. Veja, queridos, tá? Eu e você temos que nos preocupar com isso. Pastor, e o que eu posso colocar no meu sermão? Né? Antes, nós estamos falando antes de ministrar. Você viu que nós estamos trabalhando com antes, né? Estamos fazendo só uma parte introdutória aqui. Quem sabe essa primeira aula vai ficar nisso. Né? Quando você estuda, você permite a interdisciplinaridade. Você permite compreender vários assuntos relacionados. Você trabalha disciplinas bíblicas com muito mais tranquilidade, princípios bíblicos com muito mais clareza. A interpretação, a hermenêutica, a exegese é muito mais segura. Tá? Ou seja, quando eu e você temos esse cuidado, quando nós estudamos, preparamos para pregar, eu me aproximo muito mais do altar. Ou seja, através do estudo da homilética, eu vou compreender que pregar é um desafio muito grande. Deus não nos chama somente para falar ao povo. Mas a gente que pensa que abrir a Bíblia, não é? Estão vendo o Salmo 84, abre tua boca que eu te encherei. Não é? Por isso que muitos púlpitos estão vazios, muitos crentes estão vazios, porque não tem um alimento sólido da palavra de Deus. Nós precisamos ter. Quem quer se tornar um pregador tem que se permitir ser dirigido pela palavra de Deus. Pregação é vida. Não é? Segundo Billy Graham, não é? O meu testemunho prega muito mais alto do que meus sermões. Eu preciso, não é, falar com coração. E o maior segredo do pregador é falar de coração a coração, queridos. Isso faz diferença. A sua vida, viver o que você prega e pregar o que você vive, não é uma escolha, é uma obrigação, tá? Veja, isso me motiva, né? Vou estudar sempre, me preparar, né? Enriquece o acervo, você vai buscar muito mais. Hoje está muito fácil, né? Muito fácil, né? Agora, veja bem, eu preciso também me preparar, porque quem estuda a homilética comete alguns erros que não podem ser cometidos. Primeiro, eu não posso me permitir ser tentado a me tornar um ouvinte crítico. Ah, o fulano vai pregar, então não vou hoje não, porque o fulano lá... Né? Irmãos, a palavra é de Deus. O conhecimento de técnicas, ele vai nos equipar, vai nos dar capacidade para o nosso trabalho, vai nos dar condição de realizar melhor. Porém, jamais deve nos tornar críticos, observadores das falhas dos outros. Não é? Isso não é condição. Se você se torna essa condição, você para de ser alguém que vai ser alimentado, você para de ser alguém que vai ouvir, você vai sempre querer falar. O bom pregador nunca perde a condição de ser um bom ouvinte. Por quê, queridos? Porque quando ele ouve, ele é nutrido com o sermão pregado por outros. Se você isso não ocorrer, comece a reavaliar sua vida devocional, querido. Tá? Se você não tem, né, quem não senta para ouvir, não pode se levantar para falar. Isso é básico, né? Quem estuda a homilética não pode cometer o erro de querer tirar Deus da sua mensagem, Deus do seu sermão, a inspiração de Deus, a verdade de Deus. Por mais habilidoso e preparado que você seja, irmão, quem conhece e pratica todos os princípios da homilética pode ser um grande orador, mas jamais isso substitui o meu devocional, a inspiração que vem de Deus, a palavra rema
revelada por Deus. É preciso que eu tenha em mente que o Senhor coloca nos meus lábios aquilo que deve ser falado, né? O pregador fala aquilo que Deus quer. Você é instrumento para ser usado por Deus. Então, o conhecimento da homilética não dispensa a inspiração e a unção do Senhor, né? Uma coisa importante também, quando eu estudo homilética, eu não posso usar essa homilética, né, para que eu comece, né, conhecendo o problema, conhecendo a necessidade dos meus ouvintes, comece a direcionar. Irmão, isso não é possível, tá? Veja, quem prega é pescador de homens, não é de livros, não é de ideias. Ou seja, tá? Você tem que ter em mente qual é o auditório que vai te ouvir, quem vai te ouvir, mas nunca direcionar a palavra como se fosse, né, uma flecha para aquele coração. Se Deus quiser te usar, ele vai usar e vai falar, né? Mas é verdade que eu preciso ter isso, tá? Por fim, eu preciso viver a mensagem que eu prego e agradar ao Senhor e amar falar ao coração. Pastor, e aonde eu aprendo isso? Aprendo aos pés do Senhor. Eu aprendo isso sendo humilde aos pés de Jesus. Quando eu comunico com vida, quando eu comunico com vida, né? Quando eu realmente faço isso com vida, eu faço diferença. Porque eu preciso, eu e você, precisamos com consciência compreender a tarefa que nós estamos sendo desafiados por Deus. E para compreender essa tarefa, fica esse recado para você, fica esse aprendizado para você, né? A partir de hoje, lembre-se disso. Tá? Eu e você precisamos a todo momento, a todo instante, tá? Pregar com vida. Ei, irmãos, isso aqui, quem faz diferença. Comunique com vida, tá? Veja, se finalizou o esboço, não significa que você tem uma boa mensagem. Não. Pregar é muito mais que colocar ideias no papel. É muito mais que o trabalho no lugar de estudos. Ele é importante, dispensável, mas ele não é tudo isso, não é? Pregar não se resume à elaboração do esboço. Quantas vezes, né, você preparou um esboço, parecia que seria melhor, você não conseguiu transmitir? Porque o pregador deve preparar-se emocionalmente, espiritualmente, fisicamente para pregar. Ou seja, eu preciso comunicar a vida. Só assim eu consigo fazer a minha tarefa de pregar uma tarefa importante. Então, compreender a tarefa é importantíssimo e indispensável. Porém, tá? Veja, antes de tudo, queridos, se coloque aos pés do Senhor, preparando-se. Assim, você vai alcançar os seus ouvintes com a mensagem. É só a primeira parte. São 14 importantes áreas que eu quero trabalhar com você. Hoje, graças a Deus, falamos sobre, né, compreendendo a tarefa. Eu te convido para os próximos vídeos para você seguir comigo, né? Vamos estudar ainda no próximo vídeo, antes de tudo. É um tema interessantíssimo, quero que você esteja comigo para aprendermos juntos. Deus te abençoe. Sou o pastor Gésner, beijo no seu coração, tá? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e até lá.